Como é difícil a gente perdoar quem machuca a gente, né? É um desafio. O perdão é um desafio. Mas o perdão, o grande desafio dele não é a gente ficar no drama do vitimismo, na raiva, no troco, em querer dar de volta, se afastar. O grande desafio do perdão é a gente poder olhar quando a gente é magoado, em primeiro lugar, será que eu não falei, não fiz alguma coisa para que a pessoa pudesse de repente reagir de uma maneira grosseira conosco? Será que nós não fomos o detonador de uma agressão pela maneira como a gente fala, pela maneira como a gente responde? Muitas vezes nós recebemos agressões, respostas duras, porque a gente não percebe que a gente primeiro foi grosseiro. E aí a gente se magoa e a gente fica no vitimismo e a gente não quer falar, fica com raiva e fica justificando como se a gente fosse seres perfeitos, maravilhosos, que não magoa ninguém, que não fere ninguém, né? E na verdade, muitas vezes, a gente é o detonador da agressividade do outro. E quando isso acontece, a gente tem que parar e refletir: o que eu fiz? O que eu falei? Como foi a conversa? Será que eu fui responsável por ter levado essa agressão? E se eu fui, a gente tem que ter a humildade de assumir o erro e tentar fazer diferente. Procurar a pessoa e pedir desculpa, coisa que a gente não faz. Porque tem algo dentro de nós que é tão gigante, que acha que a gente é tão divino, que a gente é tão certinho, que a gente está sempre com a razão. E isso faz a gente estacionar. Isso faz a gente ficar eternamente na infância. Isso faz eternamente a gente justificar a nossa dor. E muitas vezes a nossa dor, nós somos os detonadores da maneira como a gente fala com o outro, da maneira como a gente age, da maneira como a gente se comporta com o outro. O outro se sente ferido e reage, só que nós não temos que responder por ele, nós temos que responder pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Nós temos que olhar para dentro. Quando a gente está ferido, magoado, ou quando alguém foi grosseiro, quando alguém foi cruel, quando alguém foi indelicado. E se nós não fizermos nada, uau, que legal, puta que bacana, é do outro. A gente se afasta e dá um tempo. E continua a nossa caminhada. E se for necessário a gente conversar, a gente conversa. Se for não, a gente encerra. Mas sempre que a gente é magoado, ofendido, agredido, a gente precisa olhar para dentro e falar: será que não fui eu que falei algo e o outro se feriu e me deu uma paulada? E se o outro me feriu, me deu uma paulada, eu não posso justificar as minhas atitudes pela dos outros, senão eu não cresço, a gente não amadurece. A gente não consegue, sabe, a ter equilíbrio, a ter discernimento para ficar adulto, para tentar da próxima vez não ser grosseiro, ser mais gentil. Se tiver cansado, se tiver esgotado, não conversar, não falar, dar um tempo. Porque isso permanece aqui na alma, no coração. E muitas vezes as pessoas ficam uma vida sem se falar e, na verdade, elas acham que elas foram magoadas e foram elas que magoaram, foram elas que começaram. Foram elas que feriram o outro e o outro só reagiu. E quando isso não acontece, a gente entrega para o outro. A gente não quer provar, a gente não quer nada. A gente quer tentar ser feliz e a gente quer tentar ser paz. Então, todos os dias a gente tem que estar olhando para como a gente fala, como a gente age, como a gente se comporta e parar de projetar no outro e pôr a culpa no outro, muitas vezes, o que cabe a nós, o que é nosso. As grandes brigas, as grandes mágoas, as grandes raivas, os grandes ódios, muitas vezes nós somos os causadores e a gente não se dá conta.
E muitas vezes o outro reage porque ele se sentiu magoado. E nós não podemos, vou repetir pela terceira vez, justificar o nosso erro em cima do erro do outro. O erro do outro é do outro, o meu é meu. Eu faço a minha parte para melhorar. E assim eu vou crescendo e vou saindo dessa criança birrenta, vingativa, magoada, sentida, e vou vindo para o adulto. É um trabalho gigantesco, é um trabalho diário, se transformar em adulto, em amadurecer, em buscar o caminho da serenidade, se não olhar para o coração, se não olhar para as dores, né, da nossa criança que é birrenta e que ela é muito suscetível a ficar sentida, né, a gente não evolui, a gente não cresce. A gente vai estar com 80 anos e vai estar se comportando como uma criança. Então, vamos vir para o amadurecer, para cada dia a gente perceber o que a gente fala, como o outro reage e o que a gente quer. Eu quero paz, eu quero serenidade e não é fácil. Eu estou nesse caminho de domar minha fera interna, meu bicho interno, minha criança é vingativa, reativa. E eu cultivo a cada manhã o meu adulto. Nessas caminhadas eu reflito o dia anterior, como foi, o que eu fiz, o que eu falei, né? O que eu posso melhorar, o que eu errei. Ai, dói. Dói reconhecer que a gente erra. Dói reconhecer que a gente não é Deus, que a gente não é perfeito, que a gente não é maravilhoso. Dói errar que a gente é vingativo, que a gente fica com raiva. Mas só assim a gente pode crescer, olhando para dentro e não justificando os erros dos outros para a gente não olhar os nossos. Se o outro errou, o problema dele. A gente tem que ver a gente, como a gente pode melhorar. Então, um bom dia para vocês, um dia de paz, um dia de serenidade. Está muito gostoso São Paulo. São Paulo está uma delícia. São Paulo está tranquilo, está leve, o pessoal foi se divertir, todos merecem se divertir, sabe, ter paz. Esse é o caminho.